Olá, eu sou Oren Smalet, sou oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Estou aqui pela cobertura do LACOG na ASCO Gênito Urinário de 2020. Então, o tema que ficou para mim é sobre a imunoterapia no câncer de próstata. Mais especificamente, um dos posters que foi apresentado na sessão oral da quinta-feira à tarde, da Steph Graf, que é o Keynote 199. O que foi esse estudo? Esse estudo são 5 braços de pembrolizumab para pacientes com câncer de próstata resistente à castração com doença metastática. Mais especificamente, ela apresentou o coorte 4 e 5, que eram pacientes que falharam a enzalutamida e que mantiveram a enzalutamida e tiveram a adição do pembrolizumab, que, como vocês sabem, é um anti-PD-1, um dos immune checkpoints. E a ideia, na verdade, qual é a diferença entre o coorte 4 e o coorte 5? O coorte 4 eram pacientes com doença mensurável e coorte 5 eram pacientes com doença predominantemente óssea. Então, ela apresentou esses 2 coortes de uma maneira conjunta e também separada. Eram mais ou menos 120 pacientes, 80 e poucos pacientes no grupo do coorte 4 de doença mensurável, mais 40 e poucos, então a conta fica mais 130, 140 pacientes por aí mais ou menos. Então, 40 e poucos pacientes no coorte 5, que era doença óssea. E o que ela viu? Ela viu primeiro que a taxa de resposta objetiva foi de por volta de 12% foi a taxa de resposta objetiva no pacientes com a doença mensurável e a taxa de disease control rate, a taxa de controle de doença, foi basicamente 50%. Ou seja, em metade dos pacientes você tinha uma taxa de controle de doença. E aqueles pacientes que tinham resposta, o que ela pôde perceber que tinha uma resposta até prolongada, alguns pacientes até passando de 1 ano de duração de resposta, mesmo que eles tinham parado a última dose de pembrolizumab, já tinha sido alguns meses antes. Ela não apresentou dados de biomarcadores para saber quem realmente são os pacientes que tiveram uma taxa de resposta, essa é uma observação importante. E enquanto a parte de toxicidade, ela viu realmente as toxicidades que a gente está acostumado a ver com a imunoterapia, que são os eventos relacionados com a imunoterapia, colite. Teve um paciente que teve uma miastenia graves relacionado com a imunoterapia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente já está pronto para fazer pembrolizumab para os nossos pacientes que falharam em enzalutamida? Não, a gente não está pronto. E é por isso que a gente tem que esperar o estudo de fase 3, que está atualmente recrutando os pacientes e está exatamente testando enzalutamida mais pembrolizumab versus somente pembrolizumab, para saber se a combinação é melhor do que a imunoterapia. Então, esse é um estudo que a gente tem que aguardar e eu acho que isso é importante para a gente definir o papel da imunoterapia para câncer de próstata. Fazendo um paralelo, o ano passado, uma das apresentações orais aqui também foi o papel do Nivo com IP, nivolumab e ipilimumab, o anti-CTLA-4 com anti-PD-1, para pacientes com câncer de próstata resistente à castração. Também mostrou uma taxa de resposta muito parecida, por volta de uns 20%, mas a toxicidade foi muito grande da combinação, o que fez com que o interesse, pelo menos inicial, dessa combinação não fosse tão grande para pacientes com câncer de próstata resistente à castração. Então, diferente dos outros tumores urológicos, tumores de rim, tumores uroteliais de bexiga e de trato alto, onde o papel da imunoterapia já está bem estabelecido, para câncer de próstata a gente ainda está muito no começo, mas é uma área que a gente deve explorar mesmo. Obrigado.